Bom, 1h mais 22. Ter um carro ou andar de transporte por aplicativo? O que vale mais a pena? Esse é o tema de hoje do nosso quadro Na Ponta do Lápis. Está no ar mais um Na Ponta do Lápis e o tema de hoje eu acredito que afeta muitas pessoas, que é a questão de ter um carro próprio ou usar transporte por aplicativo. Com o aumento sucessivo nos preços dos combustíveis, automóveis mais caros, esse questionamento está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Pensando em te ajudar a ver o que é melhor para você, para o seu bolso, eu estou aqui com o professor de Finanças da Faculdade PUC Campinas, Eli Borochovicius. Professor, o que vale mais a pena, ter um carro ou andar só de transporte por aplicativo? Existe uma resposta para isso? Aí vai ficar um pouco difícil a gente traçar uma linha única achando que existe uma resposta para todo mundo, porque vai depender muito do uso, né? Então, vamos pegar assim, por exemplo, alguém que tenha uma criança, que tenha um bebê. Será que todo motorista com transporte por aplicativo aceita levar um bebê? Será que o carro está preparado para isso? E se a pessoa tiver, por exemplo, um animal de estimação? Eu preciso levar ao veterinário, eu preciso, enfim, quero passear. Será que todo motorista aceita o pet no carro? Porque vai acabar sujando aquele negócio todo, ele pode não gostar. Então, existem algumas particularidades que a gente primeiro precisa entender. Quem é o usuário, para que você precisa do automóvel? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vai do uso do veículo. Então, assim, para aquelas pessoas que vão pegar o carro, vão andar 10, 20 minutos, né? Isso supondo que não tenha trânsito, né? Vai até o trabalho, passa o dia inteiro trabalhando e depois só usa o carro para voltar. Então, são aquelas pessoas que têm um uso bastante restrito do automóvel. Nesse caso, talvez compense financeiramente buscar um transporte alternativo, um transporte por aplicativo. Agora, para aquelas pessoas que têm o uso um pouco mais acentuado do veículo, mais frequente, né, que usa para buscar o filho na escola, leva o filho na escola, vai para o inglês, vai para o mercado, vai para cá, vai para lá. Então, quem usa o veículo com muita frequência pode não compensar do ponto de vista financeiro. Agora, a decisão de você ir para um aplicativo ou de você ter o seu próprio carro, ele extrapola a questão argentária, que é a questão financeira. Então, vai também da comodidade. Você já pensou ir ao supermercado, encher, por exemplo, um carrinho, ficar com aquele monte de sacola na mão para chamar um carro por aplicativo, esperar chegar, colocar tudo aquilo no carro, até chegar em casa e descarregar tudo aquilo. Então, assim, no momento de tomar essa decisão, existe, obviamente, uma questão financeira, mas é preciso também pensar na comodidade. É que a melhor opção depende muito do perfil de cada pessoa, né, professor? Sem dúvida nenhuma. E assim, vamos pegar um exemplo. Eu preciso levar um filho para a escola às 5h30 da manhã, 5 horas da manhã. Será realmente que tem alguém disponível às 4h30, 5 horas da manhã, para você chamar essa pessoa, para vir até você e, eventualmente, levar essa criança para a escola? Talvez você não tenha essa comodidade. E aí, nesse caso, você precisa necessariamente ter o veículo para poder atender às suas necessidades. Então, depende muito do uso e depende muito do perfil de quem usa. Então, professor, qual que é o primeiro passo para começar a fazer essa reflexão? É colocar tudo na ponta do lápis? Do ponto de vista financeiro, é importante colocar na ponta do lápis. Pode ser uma planilha, pode ser um pedaço de papel, não importa. Mas a gente precisa entender todos os custos que vão envolver isso. Então, assim, o primeiro custo, e que muita gente esquece, é o custo de capital. O que significa isso? Eu vou comprar um carro. Para eu comprar o carro, eu preciso dispor desse dinheiro e, se eu não tiver o dinheiro, eu vou precisar financiar. Uma parte eu vou ter que pôr à vista, outra parte eu consigo financiar, e aí tem a taxa de juros. Então, ou tem o custo de capital, daquele percentual que eu dei de entrada ou total, ou tem a taxa de juros que eu estou pagando. Esse custo de capital nada mais é do que, em vez de eu ter um carro, eu posso guardar esse dinheiro, deixar ele rendendo em uma aplicação financeira
e aí eu vou andar de transporte por aplicativo. Então, se a gente estiver falando de um carro aproximadamente R$100.000, para ficar mais fácil aqui, né, a conta, e supondo que eu tenha 10% lá no mercado, eu estou falando em R$1.200 por ano, em R$12.000 por ano, né? 10%, né? R$12.000 por ano. R$12.000 por ano, eu estou falando em aproximadamente R$1.000 por mês. Esse é o custo só do capital. Então, se a pessoa vai gastar menos de R$1.000 com transporte por aplicativo, só o custo de capital, se for pensar bem, já compensou. Agora, não é só isso, né? Porque, além do custo de capital, eu tenho o custo de manutenção do veículo e aqui a gente vai falar de R$1.000 a cada 6 meses. Seguro. Tem a questão do seguro e dependendo do perfil de quem usa, se for, por exemplo, alguém até 24 anos, solteiro, universitário, vai ficar mais caro por causa do perfil. Essas pessoas normalmente também usam o veículo para as baladas, para sair e assim, ainda que não beba, ainda que... Normalmente não vão deixar em estacionamento, vão deixar na rua, então o custo realmente é mais alto. Além do seguro, tem a questão do estacionamento. Então, se eu tenho um carro próprio e eu quiser reduzir o risco, eu vou ter que deixar ele num estacionamento, eu vou ter que pagar o estacionamento. Se eu uso transporte por aplicativo, não vai precisar se preocupar com isso. Não tem necessidade. Ele me deixa no local, ele me busca no local, me deixa depois em casa, eu estou tranquilo, não preciso me preocupar com isso. Tem a questão do IPVA. Então, aqui em São Paulo, a gente tem 4% sobre o valor venal. Então, assim, é um valor considerável se eu tiver o meu próprio bem, né? Então, eu tenho que pagar o imposto sobre propriedade. Tem a questão do combustível. Combustível que é a principal, digamos assim. E a gente está suscetível aos aumentos do combustível, né? Então, assim, vou ter que pagar o custo desse combustível. Se eu tiver no transporte por aplicativo, eu não preciso me preocupar com isso. Então, assim, estacionamento, custo de capital, seguro, combustível, manutenção, tudo isso eu preciso colocar na conta para poder entender se compensa de fato eu ter o meu veículo ou não. Agora, de novo, tá? Do ponto de vista estritamente financeiro. Também tem a questão da depreciação do veículo, né, professor? A gente tem que considerar que quando eu compro um ativo, esse ativo ele é depreciável. Isso significa que, à medida que vai passando o tempo que eu vou fazendo uso, ele vai caindo o preço. Isso não é uma regra geral, não tem que ser sempre assim, porque pode acontecer de ter um ágio, pode acontecer de subir. Mas, em via de regra, se eu estou comprando um bem hoje, eu vou utilizando ele, com o tempo ele vai reduzindo o seu preço. Então, se hoje eu compro um carro, por hipótese, R$100.000, daqui a 3 anos eu vou vender, possivelmente eu vou vender ele por, sei lá, R$60.000, R$70.000. Então, eu tive uma perda aí de R$20, R$30.000 em 3 anos, que é muita coisa. Então, tem que considerar, tem que colocar na conta também essa depreciação, que é a perda do valor do teu bem. Tem que levar as vantagens e desvantagens de cada uma dessas possibilidades, de ter o carro próprio ou de usar o transporte por aplicativo, né? A gente precisa identificar quanto de fato usa o veículo e, assim, precisa entender qual é o teu dia a dia, porque às vezes financeiramente compensa, mas do ponto de vista do teu conforto, você... Da sua rotina também, né, professor? Da sua rotina, mas assim, quanto custa o teu conforto? Então, isso também tem que levar em consideração, porque às vezes, do ponto de vista financeiro, não é legal, não vale a pena eu ter o meu carro. Vale muito mais a pena eu, por exemplo, né, ficar chamando por aplicativo. Mas o conforto de eu ter o meu carro, a liberdade que eu tenho, né, de poder pegar a hora que eu quiser, eu posso sair atrasado, tá tudo bem, eu uso um caminho alternativo. Chamar o aplicativo. Exatamente. Isso a gente também tem que considerar, que é a questão do tempo, né? Dependendo de como for também o aplicativo, dependendo de onde você estiver, você tem que se deslocar, nem sempre você consegue estar na porta. Então, tem a questão do conforto que a gente precisa considerar. Mas como é que eu calculo esse conforto? Não dá. Então, eu faço o cálculo, né, de todas as questões que a gente já colocou aqui e depois eu faço uma reflexão. Essa diferença compensa para o conforto que eu tenho? E assim, tem casos em que você quer fazer, por exemplo, uma viagem mais longa. Você vai ter que alugar um veículo, porque aí não compensa fazer por aplicativo. E aí você tem que colocar também, né, na ponta do lápis a locação desse veículo. Então, as pessoas viajam com uma certa frequência, eu pego muita estrada,
tudo isso precisa considerar. Então, tem a questão da comodidade, sim, mas tem a questão argentária, tem a questão financeira que precisa botar na ponta do lápis, precisa realmente calcular e ver se compensa. E para quem opta pelo transporte por aplicativo, ele precisa ter em mente da questão do número de corridas, do preço dinâmico, porque muda conforme a cada lugar que ele for, a cada corrida, né? E é também da questão da distância percorrida, né? Porque, igual você falou, se ele só vai de casa para o trabalho, ele pode ficar com o carro dele, mas se ele não tem uma rotina certa, cada dia ele está em um lugar, aí também não compensaria ele ficar utilizando o transporte por aplicativo, né? Não é que não compensa, vai depender e a pessoa precisa realmente tentar entender a sua rotina ou pelo menos, né, qual a distância que você costuma percorrer no seu dia a dia para poder identificar se compensa ou não. Mas, além disso, você precisa considerar também questões básicas do tipo, eu uso muito porta-malas, não uso porta-malas, eu levo mais gente comigo, porque às vezes você quer carregar, sei lá, tá saindo em turma, então é o motorista e mais 3, você não consegue botar 5 pessoas indo para o mesmo lugar num transporte por aplicativo. Aliás, tem algumas empresas que não aceitam, inclusive, mais do que 3 pessoas, né? Então, assim, você está saindo com os amigos, qual é o teu uso? Está saindo com a família? Tem gente que tem família grande, está saindo o tempo inteiro em 4, 5 pessoas, e aí não convém você utilizar o aplicativo. Tudo isso você precisa considerar na hora de tomar uma decisão. Vale a pena eu manter o meu veículo e, eventualmente, utilizar, né, de vez em quando um aplicativo, de vez em quando fazer uma locação, mas eu deixo o meu veículo lá? Ou eu vendo o meu veículo, faço a aplicação desse dinheiro e eu esqueço dele e só vou utilizar o aplicativo? Agora, eu acho que isso é importante a pessoa pensar se ela tiver, por exemplo, um veículo só. Agora, para quem tem 2 veículos em casa, para o próprio uso, isso é muito comum em cidades onde você tem, por exemplo, a limitação do uso em função da placa, em função, né, da legislação local. Às vezes você não pode usar de segunda, não pode usar de quarta. As pessoas muitas vezes optam por comprar 2 carros. Aí, do ponto de vista financeiro, não me parece realmente fazer o menor sentido. Então, você tem um carro e, eventualmente, precisando numa eventualidade, aí sim, você vai usar o transporte por aplicativo. Não faz sentido, no meu entendimento, pensando de uma forma bastante rápida. Deixar um parado. Exatamente, ter 2 carros e deixar um parado. E agora, com essa questão de veículo elétrico, tem muita gente que está mantendo o seu veículo a combustão, buscando um veículo elétrico para ver se consegue se adaptar e mantém 2 carros na residência. Se eu precisar fazer uma viagem, eu já tenho esse meu veículo a combustão. Esse também é um caso de você repensar. Não sei se vale a pena você manter 2 veículos ali, ainda que seja um a combustão e um elétrico, se você tem essa opção de utilizar os carros por aplicativo. Professor, o mais indicado, então, é sempre fazer comparações de custos, né, e também da questão de comodidade, com os 2 formatos de transporte, tanto ter um carro próprio ou o transporte por aplicativo, porque daí fica mais fácil da pessoa tomar uma decisão. E assim, não é uma tarefa fácil fazer a conta, porque às vezes a gente se pergunta, quanto que eu vou gastar de combustível? Eu paro uma vez por semana para abastecer. Se eu abasteço o carro inteiro, eu vou gastar mais ou menos aí, sei lá, 200, 300 reais por semana. Se eu gasto 200, 300 por semana, eu estou falando em 800, 1.000 reais por mês, talvez um pouco mais. Quantas vezes eu paro em estacionamento? Quanto está o meu seguro, se eu dividir isso em 12 prestações. Então, tem que realmente ou montar uma planilha ou colocar isso num papel e fazer a soma. E muitas vezes as pessoas esquecem ou não lembram de quanto custa para fazer uma manutenção. Porque hoje você tem a manutenção preventiva, mas tem também a corretiva. Então, eventualmente, numa sinistralidade, bater o carro, vai custar mais caro. E às vezes não é nem culpa sua. E isso é o pior, porque às vezes você está dirigindo, alguém bate em você, essa pessoa não tem seguro, não vai honrar um compromisso. E o gasto sobra para você. E aí sobra para você, você que vai ter que pagar. Então, assim, existe esse risco e, considerando que o risco está lá, precisa eventualmente ter uma reserva financeira para isso, para caso precise utilizar, você poder pagar. Agora, se você faz o uso de um carro por aplicativo, o problema é de quem está com o carro. Além disso, você precisa considerar que se você está num carro por aplicativo, você está com tempo livre
para trabalhar, para se divertir, para fazer alguma coisa. Dirigindo, você está na atenção, está preocupado. Tem gente que gosta de dirigir, legal, aí fica fácil. Mas tem muita gente que não curte dirigir, tem gente que não gosta de trânsito, não gosta de buzina, não gosta da atenção. Então, a atenção gera tensão nas pessoas. Então, tá tensionada, chega tensionado para o serviço, para uma reunião, também não é agradável. Por outro lado, você tem a liberdade de escolher o caminho que você quer, você tem a liberdade de escolher se vai com ar-condicionado, se vai com música, se vai sem música. Muitas vezes, quando você está num carro por aplicativo, fica mais difícil. Professor, muito obrigado pela sua participação, por ter tirado todas as dúvidas do pessoal de casa, ter passado essas dicas valiosas. E eu espero que o pessoal tenha anotado tudo, viu? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu espero que as pessoas em casa realmente agora comecem a fazer as contas e eventualmente vão achar, assim, bastante interessante fazer esse exercício e eventualmente vão descobrir que pode não compensar estar com o carro em casa. É isso então, professor. Muito obrigado, viu? Olha, fica por aqui mais um Na Ponta do Lápis. E até semana que vem, não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais no Instagram, TV Câmara Campinas, no Facebook, TV Câmara Campinas também, e acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Obrigado e até mais.